Pessoal, sendo bem breve aqui, a ideia é a gente falar um pouco sobre Reflection e ser bem prático na utilização dele, para que você consiga utilizar para determinados contextos aí que seja necessário. Reflection é uma tecnologia, é uma forma de trabalhar com Java através de metadados. Então isso significa que a gente consegue manipular os atributos, os métodos em tempo de execução. Tá, mas de forma breve, o que isso representa, né? Como que a gente trabalha com isso? Imagine que você tem uma classe onde todos os atributos são privados e você deseja receber, né, saber qual que é a informação do nome do atributo que você escreveu de forma física, que foi digitado. Então, por exemplo, para montar algum relatório ou algo, enfim, que seja necessário no seu contexto. Então vamos só criar uma classe aqui rapidamente chamada TestReflection, só para a gente conseguir exemplificar um pouco isso aqui que eu estou comentando. Então vamos supor que aqui dentro do TestReflection a gente tenha dois atributos privados, um chamado name e outro address. Quando a gente trabalha na programação de forma comum, né, então a gente precisa sempre instanciar esse objeto para conseguir trabalhar nele, né, isso a gente aprendeu quando a gente vai trabalhar com orientação a objeto. Então, por exemplo, eu não consigo acessar, né, se eu colocar um ponto aqui, ele não aparece para mim meus atributos, justamente porque eles são atributos privados. Né, isso é um conceito de encapsulamento que é muito claro aqui na orientação a objeto, e no Java e as demais tecnologias. No Reflection é possível, através da estrutura da classe, a gente capturar o valor desse o nome do atributo declarado, né, o name e o address, e até mesmo o seu valor. Vamos supor que aqui o nome seja test e o address seja address test, por exemplo. Então vamos supor, a gente gostaria de exibir o nome do atributo e o valor do atributo. Com isso, ao invés de a gente trabalhar dessa forma aqui através de instância do objeto, a gente pega a sua referência de classe. Então a gente cria, por exemplo, aqui um class que pega a informação da estrutura, né? Então, com isso, o que a gente pode fazer, né? Aqui dentro do class, quando a gente trabalha com a informação de classe, a gente pode colocar um getDeclaredFields, que vai trazer para nós um array de field. Então, o field nada mais é do que os atributos daquela classe, certo? Deixa eu só fazer o import aqui, tudo do Java Lang Reflect. Então, dessa forma, o que eu estou falando? Me traga todos os meus campos declarados, que os campos são name e address. Como ele é um array, seria basicamente a gente iterar esse array, né, para poder capturar os valores. Então, a gente pode fazer dessa forma, com lambda, ou também pode ser feito aquele for tradicional. E se eu vim aqui em field.getName e colocar para printar, vamos colocar só aqui de forma bem simples para a gente printar o valor do nome do field, o que ele traz para nós. Ao executar, ele devolve name e address, que é o nome do campo que foi escrito. Tá, mas e aí, como é que a gente recupera também o valor desse campo, né? Como teste ou como address? Então, com o field declarado, o que a gente precisa fazer? A gente coloca um get. Então, o get daquele field, ele espera uma instância da classe. Então, a gente precisa deixar essa classe instanciada, que é o que estava comentado aqui em cima. Certo? E a gente passa no atributo get essa informação. Aqui ele vai, né, pode lançar alguma exception, né? Então, deixa eu só colocar um try-catch aqui para não ter problema. E vamos colocar aqui, por exemplo, para receber o valor, né? Na verdade, ele é um object, perdão. Então, ele sempre retorna em formato de object. Se a gente executar dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer o nome do atributo e, na sequência, a gente teria que printar o valor do atributo. Porém, se a gente executar o código dessa forma, ele vai gerar um erro, né? Eu vou até executar aqui para vocês verem. Por que ele gera um erro? Porque o atributo ele é privado. Então, quando a gente tenta acessar o valor dele fora da classe, né, como da forma que é tradicional na orientação a objeto, ele não é possível. Então, antes da gente fazer esse get, a gente precisa deixar esse field acessível. Então, é um set accessible como true. E depois que a gente utilizou o valor, né, que pegou essa informação, a gente deixa ele acessível como false. Aí, dessa forma, a gente consegue trazer
o nome, que é o nome do atributo, o valor, que é teste, o nome do segundo atributo e o valor do atributo, que é address teste. Então a gente consegue trabalhar dessa forma. E isso é possível para métodos, invocar métodos de forma em tempo de execução. A gente consegue verificar quais atributos que possuem determinada notação. Então, através aqui, por exemplo, ao invés de um get declared fields, a gente consegue ver o get declared annotations, que traz um array de notation. A gente consegue trabalhar da mesma forma para pegar um valor de uma notação. Enfim, é uma forma de trabalhar bem interessante para vários contextos, se necessário. Tá? Isso foi só um vídeo bem breve de como começar a trabalhar com Reflection e espero que possa ajudar vocês. Valeu!